Gente, então, obrigada por vocês estarem aqui. Essa palestra aqui, essa oficina, né, palestra e oficina, é parte da trilha do futuro do trabalho, que eu estou fazendo aqui durante o World Creativity Day, que é para a gente falar de formas diversas sobre esse futuro do trabalho. E aí eu trouxe o Caio Vassão, que é um parceiro, ex-professor em várias coisas, terapeuta, tudo, para trazer todo o conhecimento que ele tem aqui sobre as cidades, sobre como as formas de trabalho flexíveis podem potencializar as cidades e torná-las mais sustentáveis. Caio, com você. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Bom, vamos lá, né, que a gente... Mas, assim, eu vou até começar falando sobre isso, assim, direto. Porque é impressionante, nada é à toa, né, pessoal? Então, as coisas se revelam, né? Então, toda vez que a gente pensa em um festival urbano, como é o caráter do World Creativity Day, vocês devem conhecer também o PATH, Festival PATH, né? O South by Southwest, Design Week, o Web Summit. É muito comum a gente sair de um único venue, né, de um único espaço, poderia ser tudo aqui, né, podia ser tudo nesse espaço, e espalhar pela cidade, e é uma intenção super interessante. A ideia de que você não tem um único espaço, você tem um meio urbano que é adequado para receber um monte de coisa. Mas ainda é um mistério como organizar isso. Alguns anos atrás, não sei se você sabe disso, eu apoiei o PATH na transição de Pinheiros para Paulista, quando eles mudaram de Pinheiros para Paulista. E em Pinheiros eles já tinham a coleção de 6 ou 7 venues ali que eles se espalhavam pelo bairro inteiro, e na Paulista eles iam fazer a mesma coisa, só que usando a Paulista como uma espécie de uma espinha dorsal. E aí era uma discussão urbanística, só que uma discussão... Quem que tem formação em urbanismo aqui, pessoal? Tem alguma noção de urbanismo? Ou formação? Arquiteto? Acabei de reconhecer. Essa barba aí que você tira e põe, rapaz, a nossa barba. Também arquiteta? Então, é um tipo de urbanismo, mas não é o urbanismo comum que a gente vê, que é o urbanismo que eu chamo de edificação. Urbanismo que se faz construindo ou demolindo coisas de tijolo, pedra, madeira, metal. Mas é um urbanismo de ocupação, que é como o espaço já existe e você ocupa ele de outra maneira. Esse urbanismo de ocupação ainda é uma coisa nova, as pessoas estão se embaranando e tem tudo a ver com o que a gente vai discutir agora, que é onde está o trabalho na cidade, onde é que a gente localiza territorialmente o trabalho na cidade. Por que a gente fala, mas cara, o trabalho remoto é não territorial, né? Eu estou fora do território. Não, é impossível estar fora do território, pessoal. A não ser que você seja um alienígena em uma nave espacial. Ou então você morreu, né? Você desencarnou. Aí você está fora do território, ou então o seu corpo está dentro do território, literalmente, né? Enterrado. Porque somos matéria, né? Somos matéria, a gente está em algum lugar. Então, que lugar é esse que você está? Então, o trabalho remoto tem a sua territorialidade, que não é o uso do território que a gente está acostumado a fazer há tanto tempo, né? Mas que saco isso, pessoal. E aí é interessante dizer que, como eu participei da curadoria dos espaços, né, que da World Creativity Day desse ano, eu tentei colocar um pouco desse olhar de como resolver essa distribuição, né? Porque aqui, por exemplo, é deslocado do centrinho Miolinho de Pinheiros, né? O Coworking na Berrini, perto da Berrini, também as pessoas falam, Berrini, eu falei, bom, porque lá ainda é subprefeitura de Pinheiros, né? Então vamos puxar também o pessoal para lá, né? Que é a intenção. E aí como que a gente tentou resolver isso, né? Só para dar essa... Aqui a gente, que era bem distante, um lugar grande, que capacidade, a gente trouxe as pessoas que a gente achou que ia atrair, né? Os maiores públicos, a Dani Arraes mais cedo, o pessoal do LinkedIn, o próprio Kai, que é bem conhecido no meio dele. Então a gente, né, para vencer essa questão da mobilidade e da localização. No CAL, aí a gente colocou as pessoas que moram ali perto, os palestrantes, tipo assim, que eles já estão por ali, e aí talvez atrairiam gente. Mas ainda assim, né, enfim. Não, é que não é trivial, né, Fernanda? A gente está descobrindo agora como fazer isso. Então tá todo mundo tateando no escuro aí, né? Mesmo que seja um sol de rachar como esse hoje. Mas vamos lá, eu vou tacar aqui. Pessoal, eu vou tentar ser veloz, só para uma questão de ordem, né? Vocês estão sabendo que a gente tem essa palestra, em seguida já engata num workshop. Estão sabendo? O workshop vai ser aqui mesmo, tem material, daqui a pouco eu vou entupir as mesas de material para vocês poderem rabiscar e desenhar, porque a gente vai justamente ponderar sobre que modelo é esse, né, de trabalho na cidade. Pode até criar a solução. Com certeza. Pois é. Né? Olha, você me deu uma ideia. Não é? Vamos começar a pensar sobre isso. Mas vamos lá, pessoal. Eu sou arquiteto de formação, a Fernanda também é arquiteta, mas cada vez mais a gente percebe que não é isso. Né? Não é o jeito que a gente constrói o prédio, onde constrói exatamente, mas como a gente ocupa, como a gente trabalha isso. Então, um pouquinho de contexto, pessoal. Né? A gente vive num planeta, é só um planeta, apesar do Elon Musk estar tentando convencer a gente que a gente tem um universo aí, não temos.
E é um planeta simbiótico, a gente vive em simbiose com esse planeta. Então eu vou fazer esse primeiro papo rápido aqui para falar um pouquinho sobre ecologia, de fato, sustentabilidade, né? Esse aqui é um estudo panorâmico que saiu, sabe, estudo panorâmico é esse que você pega 300 mil artigos e aí você faz um grande compilado daquilo e tira conclusões de amplo espectro. Esse caso aqui é um estudo panorâmico tentando entender a relação da humanidade com o meio ambiente do planeta na criação dos antromas, né? Bioma é como a vida se organiza no território. O antroma é como a partir da interferência humana, né, da antrópica, antropos somos nós, né? A gente transforma e tem os antromas, né? E o que se percebeu foi, nos últimos 12 mil anos, não tem praticamente nenhum espaço no planeta que não foi alterado pela nossa presença. A parte boa é que 90% do tempo, ou até mais, essa relação era simbiótica e positiva para os dois lados, para nós e para o meio ambiente. Só nos últimos 200 anos que a gente desaprendeu alguma coisa aí, estamos ferrando o planeta. Então, se você analisa o registro arqueológico, você percebe que tem uma relação simbiótica entre nós e o planeta e funcionando muito bem. Foi só a partir da Revolução Industrial que a gente faz uma ocupação muito, muito perigosa no planeta aí. Então vale a pena ver esse material, quem tiver afim, depois a gente pode disponibilizar. Mas como é que era a nossa presença no planeta, né, pessoal? Era outro arcabouço construtivo que a gente usava, né? Era outra forma de estar no planeta aí, não vou nem ficar muito tempo nisso, vou passar rápido, que é essa relação nômade que a gente tem com o território. E a gente, mesmo na agricultura, a gente é uma relação leve, digamos assim, com o território, a gente desaprendeu. A gente gosta desse tipo de massa construída como é esse galpão aqui, ou 90% a vasta maioria do meio urbano do planeta. Ou seja, o antroma atual é um antroma destrutivo, né? Oh meu Deus, falha a palavra, enfim, ele é destrutivo. Muito bem, só que a gente passa por duas revoluções muito rápidas, uma atrás da outra, aí num período de 500 anos, 600 anos. Para muita gente, a Revolução Industrial, a primeira revolução, é uma coisa de final do século XVIII, começo do XIX para cá. Mas se você for ver a rigor mesmo, é uma revolução que tem aí já 600 anos, que começa com a imprensa, né? A imprensa é a primeira indústria, né? Aí a gente vai se acostumando com a ideia, a partir do século XVIII a gente muda completamente a nossa relação com o ecossistema produtivo, e aí, de fato, a indústria toma o planeta, né? E tem uma coisa interessante da indústria, que ela é uma máquina de produção de riqueza, ao mesmo tempo que ela é uma máquina de destruição do meio ambiente. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é uma grande minhoca, tipo do Duna, né? Que vai comendo e cagando produtos atrás, gerando riqueza para nós. Não é muito bonito saber que os produtos são cocô, mas enfim, é um pouco isso. E todo produto industrial é um troço esperando virar lixo, né? Tudo à nossa volta é lixo, esperando virar lixo. Esse prédio é lixo esperando virar lixo. Porque a gente não tem outro uso para o prédio. Depois que a gente perder a capacidade de reocupar o edifício, deixar de ser patrimônio histórico, a gente literalmente demole e joga no lixo, né? Então é lixo. Isso já é um retrofit, né, esse prédio? Isso já é um retrofit. Já é a segunda geração. E é bom, mas enfim. A segunda revolução, que é uma revolução tecnológica, digital, que ela transforma completamente nossa relação com informação. E a informação deixa de ser uma coisa localizada no espaço, num lugar específico, e passa a ser essa coisa que está espalhada pelo território. Então, onde é que estão os seus dados quando você abre o seu celular e começa a acessar os dados? Onde estão eles? Ah, está no celular. Não, você sabe disso, né? Está guardado numa nuvem em algum lugar. E você recupera esses dados oportunamente. Então, nossa relação com o território se transforma, e nossa relação com a própria indústria se transforma. A gente poderia até chamar a revolução digital de uma segunda revolução industrial. O pessoal diz que é a quarta. Não é a quarta, pessoal, é a segunda, porque a primeira foi várias ondas. Tem gente que conta 4, 5, 6 ondas, mas a revolução digital muda completamente nossa relação conosco, inclusive. Porque muda também a maneira que a gente organiza o trabalho. Então, de fato, pessoal, por que aconteceu isso? Tem para quem um pouquinho de background tecnológico, né? A gente está vivendo as consequências de uma revolução digital porque tem a ver com a lei do Moore, ou de Moore, né? O Moore é um dos fundadores da Intel e ele percebeu que a tecnologia tem esse movimento exponencial. Sabe essa mania de falar de exponencialidade, pessoal? Vem daqui, vem desse diagrama aqui, tá? Isso aqui não é uma curva diagonal, porque isso aqui é uma progressão logarítmica, é uma linha que faz assim e sobe de repente, desse jeito. E o que é isso? É contagem de transistores num microchip. Tá, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer, se você inverter a lei de Moore, falar de custo, tecnologia digital não custa nada, pessoal. Então, por que eu pago 3 pau no celular? Você não está comprando celular, pessoal. Você está comprando uma janela para acessar uma constelação de serviços e sistemas e homologação e acesso.
É isso que está sendo cobrado de você. Não é o hardware, juro para vocês, pessoal. Tanto que você for na China e comprar o hardware pelos canais alternativos, você paga $10 o que vocês pagam 3 mil. Né? É de fato assim. Isso não é acessível fora da China, mas indo lá você consegue. Ou seja, tem uma transformação profunda acontecendo. É uma revolução tecnológica aí que já dura uns 70 anos. O computador era uma máquina gigantesca que ocupava um prédio inteiro. O computador passa a ser um produto de consumo que está dentro da sua casa mesmo, né? Isso aqui é a primeira propaganda da Apple, pessoal. Repara a ideologia que está nessa imagem. Né? O machinho alfa sentado do lado da cozinha, a mulher babando. Ai, que lindo que ele é. Parece propaganda de carro, né? Enfim, ó, como mudava. Ó, como é que é a propaganda aqui. Propaganda, aí você consegue imagens de monte depois disso. O computador vira um produto, né? Tipo um eletrodoméstico. O computador vira um troço que você carrega no bolso, que nem a carteira, documento, o óculos, né, um objeto pessoal de fato, e a tendência é que o computador se pulverize no ambiente, esteja em todos os lugares diferentes. O que tem a ver com sustentabilidade, pessoal? Porque a nossa relação com o ambiente muda, porque a nossa relação com a informação muda, a nossa relação com a própria sociedade, com a gente e com o trabalho se transforma. Então, o que era trabalho aqui, pessoal? Isso aqui já era ainda a Revolução Industrial de fato, né? O computador era exceção. Aqui, pessoal, a gente está falando de milhões de computadores por pessoa no planeta. Vai ter computador em tudo. Nessa sala deve ter pelo menos uns 200 computadores aqui. Pô, mas não estou vendo, tem 2 ali só. Não, cada celular é um computador, as câmeras são computadores, provavelmente na sua roupa tem etiqueta de RFD, que é um computador. Então só aí você começa a perceber que tem computador pra cacete na seção. A iluminação, o sistema de ar-condicionado é muito computador, pessoal. A gente usa para qualquer coisa. Primeira consequência, pessoal, vamos falar de trabalho já imediatamente. Você deve ter visto já esse diagrama, que é o fim das ocupações tradicionais, né? O desemprego estrutural. Cada barra horizontal dessa é uma ocupação profissional e a parte branca, o comprimento total dela era o tamanho dela na economia norte-americana em 2007, 2009, e a parte branca é o quanto ia desaparecer com a revolução tecnológica, com a transformação digital. É para ficar com medo, né, pessoal? Claro. E aí, com inteligência artificial, a grande discussão é essa, né? Que é o fim do emprego. Mas o que não está aqui, e também não está na discussão de inteligência artificial, é a criação de novos empregos. E você percebe que tem algumas barras aqui que são incrivelmente escurinhas. Você fala, ué, que ocupações são essas? Se você for ler aqui, pessoal, a gente não vai ficar aqui lendo, você vai perceber que são atividades que têm a ver com empatia, com criatividade, capacidade de pensamento estratégico. Ah, mas o AI já faz isso. Oi? Cuidado com os outros, né? Educação infantil, educação superior, enfermeiros, enfermeiras, e por aí vai. Né? E o que está super automatizado? Por exemplo, medicina diagnóstica, que era uma profissão super desejada 20 anos atrás, hoje em dia é feita por computador muito mais rápido que qualquer ser humano é capaz de fazer. Então tem uma transformação estrutural no perfil do emprego. E qual que é a transformação estrutural? Resumo é o seguinte, o que pode ser automatizado será. Ponto. Ah, inclusive a criatividade, né? Porque lá o AI está fazendo música, etc. E fazendo a arte. Se você for ver mesmo, pessoal, de fato, o que o AI faz é inundar o ambiente com informação. Não necessariamente que essa informação seja de fato útil e interessante. Por enquanto, o diagnóstico que eu faço é esse. Até fico brincando. Nossa, você escreve um livro em meia hora. Legal, então você bota com AI, com a ajuda do AI, como a gente brinca, né? Tá, então você bota o AI para ler também. Porque quem que vai ler esse monte de tranqueira? Então tem que ter um ecossistema novo produtivo aí que tem que ser pensado, que está começando a surgir. De novo, a regra é, o que pode ser automatizado será, e já está sendo, e o que não pode não será tão cedo. Criatividade, por enquanto, pessoal, AI nem chega perto do que é de fato criatividade, tá? Você coloca um prompt para te ajudar a criar, né? E mesmo prompt, pessoal, porque todo mundo que tem um pouco de sensibilidade visual bate o olho numa imagem AI, sabe que é de AI e fala, não é bem isso, não é bem aquilo. E qualquer outra coisa, especialmente relatório, pessoal. Quem está lendo o relatório feito por AI fala, por que eu estou lendo esta merda? Porque se foi feito por um computador, bota o computador para ler também. Né? Então é outra realidade, a gente está entrando em outra realidade, mas de fato vai acontecer isso, tá? Pessoal, o que tem a ver com isso? Tem a ver com uma transformação do perfil econômico do país. Isso aqui faz parte da ladainha do Caio. Quem já viu palestra minha sabe disso aqui, que é a transformação do perfil econômico do planeta. Então, se você for pensar no PIB brasileiro, pessoal, onde é que está do PIB, nosso PIB entre 8 e 10 trilhões de reais, quanto de porcentagem está em cada setor, né? Se você acreditar na propaganda da música sertaneja, você vai certamente acreditar que o agro é pop e que esse país vive de exportação de commodity, certo? Né? Ou então, ou não. Né? Então, para não perder muito tempo nisso, pessoal, vamos direto para os dados aproximados, tá? É isso aqui, pessoal, essa informação eu uso aproximadamente há já 15 anos. Essa apresentação não é nova, tá?
Os dados estariam atualizados aqui. Por causa do governo Bolsonaro, isso aqui subiu para 7. Muita pressão, pessoal. E isso aqui está em constante queda, isso aqui está caindo também, e isso aqui já está em 14%. Hoje, dados atuais, tá? Por que é importante falar sobre isso, pessoal? Exportação de commodity não dá dinheiro. O Brasil nunca deixou de produzir menos commodity, tanto na indústria quanto no setor primário, mas isso não quer dizer que gere-se emprego e massa salarial. Pouca gente mora no campo. A gente vive num país urbano, pessoal. 90% da população brasileira mora em cidades. Como é que o cara vai trabalhar no campo? Tem gente que mora em cidade e vai para o campo todo dia. Boia Fria, por exemplo, faz isso. Mas nem sequer existe mais boia fria, pessoal. A produção de cana está automatizada, coisa que não estava 20 anos atrás, tá? Tem a ver com o ticket, pessoal. O ticket médio de cada setor tem a ver com o quanto há de trabalho em cima colocado ali. Então, quanto vale uma saca de açaí recém-colhida no meio da floresta? X, não vou nem colocar o valor, tá? Quanto vale a mesma saca de açaí processada, limpa, rotulada, congelada, prontinha para exportar ou para mandar onde é que for? No mínimo 5x, pessoal. Chama-se valor agregado. Porque o setor secundário paga, subsidia o setor primário. E vai assim para os outros setores mais abstratos. Então, a mesma tonelada de açaí prontinha numa tigela servida na Vila Madalena, quanto vale? No mínimo 30x. Tá? Isso aqui é importante entender, porque as pessoas acham que economia tem a ver com bens materiais. Não tem, pessoal. Tem a ver com valor pago, tem a ver com fluxo financeiro. Então, quanto mais você paga, mais você subsidia os interiores. É claro, né, pessoal? O cara da padaria tem que comprar o açaí, tem que pagar pelo espaço, tudo. O que não é tão claro é que quando a gente vai para a economia da criatividade, economia da informação, e isso aqui tende a ser pelo menos 50% da nossa economia em 10 anos, que é estranho, né? Que sociedade é essa que tem mais gente pensando do que trabalhando no campo? Isso já é verdade hoje, tá, pessoal? Já é 15%, que continua sendo 6 ou 7%. Então, isso já é verdade hoje. É estranho, tá, pessoal? Estranho de pensar, porque isso não chega no imaginário coletivo. E na hora que a gente pensa trabalho, como é que o trabalho está distribuído na cidade, a gente está imaginando trabalho braçal, trabalho braçal, trabalho braçal. Pessoal, trabalho braçal é pouquíssimo. Pouquíssimo, tá? Trabalho presencial, ele está espalhado basicamente nesses 3 aqui, com decréscimos até aqui. Então, E aí, só uma brincadeira, o 100x ali é quem faz a receitas de açaí na internet e cobra X pro post. Claro. E não só isso, né? Quanto custa os dados quando você tem um sensor preso no seu saco de açaí, que hoje em dia isso é banal, pessoal. IoT, né? O cara abre o saco de açaí e já está avisando para uma central que aquilo foi aberto. Quando foi aberto? Quanto ficou? Está passado, não está passado? Por onde andou? Toda a informação que você pode tirar do fluxo do açaí. E isso falando de açaí, pessoal. Agora vamos falar de qualquer outra coisa que tem a ver mais com informação, como por exemplo transportes. Tem gente que cogita aí que o modelo de negócios do Uber não é vender transporte, pessoal. É informação sobre mobilidade urbana altamente qualificada. Por isso que até que se cobra valor diferente de acordo com o tipo de Uber que você toma. É mais para estratificar a informação do que ganhar dinheiro diretamente com o transporte. Essa informação vale mais no mercado do que o próprio transporte. Isso, é difícil a gente entender também isso. Mas hoje em dia, o mercado de fluxo de informação, pessoal, ele já é 3 ou 4 vezes maior do que o fluxo de petróleo e derivados no planeta. Você tem uma ideia do tamanho desse mercado aqui. E é desse mercado que a gente está falando quando a gente fala de trabalho na cidade. Onde estão as pessoas que estão trabalhando? Se elas vão cada vez mais para o abstrato, pessoal, e cada vez menos do material, onde elas estão trabalhando? Pessoal, essa transformação, se você perguntar para um urbanista bem arraigado mesmo, pegar no pé, o cara do CAL, né? Eu não sou mais o cara do CAL, tá? Porque quem não sabe é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? O cara do CAL, ele fala assim, peraí, a cidade é um Brasil agrícola, é um Brasil da indústria, você tá maluco, cara? Não é. É um Brasil de serviços e comércio, um Brasil de produção de conhecimento. Né? Tipo, a gente é um país anoréxico, que olha no espelho e vê outra coisa. Tá? Fernanda, me interrompe aí. Não, a gente está vendo uma aceleração, pessoal. Tá? Então, quando acontecerem essas evoluções, quando vai acontecer essa próxima, que é uma revolução da informação? Já está acontecendo, pessoal. Já está acontecendo. Isso aqui, de fato, desculpa estar desatualizado o slide, mas é isso aí. Tá? E a pandemia catapultou mais ainda, né? Daí as pessoas começaram a trabalhar com coisas que elas não precisavam estar presenciais, e aí mais ainda intelecto e mental. Perfeito. Pessoal, isso aqui é a explosão da classe média global. Então, a parte de dentro da fatia é o tamanho da classe média daquela região em 2010, se eu não me engano. E a parte de fora é o tamanho dessa classe média em consumo até 2030. E aqui tem uma distribuição do que está acontecendo. Lembra, pessoal, é porcentagem, então é número relativo, tá?
a gente tem um crescimento, uma classe média de 1 bilhão e 900 mais ou menos, e no final desse período aqui, 2030, a gente vai ter uma classe média de 6 bilhões, uma população total de 7 ou 8 no máximo, bilhões. Aonde está essa nova classe média? Não está nos países que a gente chamava de desenvolvidos, pessoal. Está nesses novos países, são os países BRIC, como vocês conhecem, tá? Significa o quê? É uma mudança total do perfil empregatício global, impulsionado pelas ações desse novo bloco que vocês estão acompanhando. De novo, uma coisa que não chega no imaginário público, porque existe um blackout de mídia sobre essa informação. Porque não interessa para alguns grupos sociais, aí fica claro que a gente está numa transição geopolítica que está cada vez mais clara, né, pessoal? Esse é outro assunto. Para entender também a expansão da classe média, pessoal, isso aqui é a evolução do IDH no Brasil nos últimos 30 anos. Não tem nenhum estado hoje tão ruim quanto estava São Paulo em 91. Essa é a evolução do IDH. Pô, mas e a fome? Eu sei que a pessoa existe fome ainda no Brasil, mas é cada vez menor e vai desaparecer. Pessoal, isso aqui é um retrato do triunfo da indústria. Indústria é uma máquina de produzir riqueza, pessoal. Não é socialismo, não é capitalismo, não é nenhum sistema específico político-econômico. É um sistema técnico de produção de riqueza que é a indústria. Gera muita riqueza, pessoal. E a tendência de qualquer coisa produzida industrialmente é custar nada. Só que, pessoal, temos um problema. Aí a gente chega na questão da sustentabilidade. Isso aqui é quantos planetas a gente precisa para manter algum tipo de modo de vida. Se todo mundo viver que nem o australiano vive, pessoal, a gente precisa de 5 terras. Se todo mundo viver do jeito que o indiano vive, a gente precisa de um pouco menos de uma terra. Mas talvez a gente não deseje viver como o indiano vive. Talvez. Não quero criticar a Índia, mas de fato é um modo de vida desafiador. Se viver como o Brasil vive, pessoal, 2 terras dá. Legal, a gente continua tendo uma só. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente tem que passar por uma transformação. Pode deixar. A gente precisa de uma transformação nos modos de vida. Se existe uma demanda, um driver de inovação nos próximos anos, é esse. A gente tem falado isso há muito tempo e agora está ficando claro, tá? Então, a gente tem uma velha classe média que tem hábitos, todos eles insustentáveis. Não sei se você conhece esses hábitos. Conhece. Se você está aqui, você é da classe média, pessoal, e você vive do jeito que o australiano vive, tá? Se você está aqui. Ouch. Como é que é? Não é? Ai. Vive, com certeza. E inclusive eu, pessoal, também participo dessa, tá? A gente não pode mais viver desse jeito. Tem que ter outro modo de vida, que ainda não foi inventado. E a gente está perdendo tempo demais. Ou resgatado, né, cara? Ou resgatado, é possível. Algumas coisas dá para resgatar, outras a gente vai ter que inventar, né? Isso aqui é uma mudança total na matriz de mobilidade, o jeito que a gente constrói cidades, de onde vem a energia, como é que a gente consome, quais são os ciclos de entrega, ciclos logísticos, né? Tudo tem que mudar e mudar rápido, pessoal. E é isso que não está acontecendo. A gente está afagando, passando a mão na cabeça dos bichinhos que a gente criou, né? Dos modelos de produção, consumo e os modelos de organização do trabalho, como se fossem bichinhos que precisam ainda evoluir. Sabe, pedindo para um Pokémon evoluir, virar um monstrinho que funciona? Ele não vai virar, pessoal. Mercado imobiliário, né? Coitado, está sofrendo tanto. Não é? O que não falta é investimento aí. Então, pessoal, qual é a forma urbana sustentável e talvez regenerativa? Qual que é a forma urbana? Tem algumas hipóteses. A primeira delas é a cidade compacta. Já viram falar desse modelo, né? Uma cidade de curtas distâncias. Não é uma cidade pequena, é uma cidade de curtas distâncias. Muita gente acha que a cidade compacta ela tem que ser uma cidade pequena territorialmente, toda espremidinha, né? Com uma clara delimitação entre urbano e rural. Não, pessoal, não é essa a definição. A definição é uma cidade de curtas distâncias. São Paulo, com a extensão territorial que ela tem, poderia ser compactada. Como? Você tem que resolver a vida do cidadão dentro do bairro dele, dentro de uma distância caminhável e no máximo 15 minutos, de acordo com alguns, outros é 5 minutos. 5 minutos andando, você tem que ter tudo à sua volta. Todo comércio, toda educação, saúde, qualquer coisa nessa distância. Não é assim que as cidades são projetadas. Você tem que pegar uma distância grande, transporte coletivo, para chegar muitas vezes em itens básicos. No subúrbio americano, pessoal, que é a antítese disso, é carro para qualquer coisa. Para pegar uma aspirina na farmácia, carro, 20 minutos de carro. É tudo longe. Né? Na Barra da Tijuca também. Barra da Tijuca, verdade. Alphaville, Morumbi, não é isso, pessoal? Então, o que é a cidade compacta? De novo, né? É a antítese aqui da cidade espalhada, a cidade sprawling, né? Que é o urban sprawl, né? Que seria a cidade de condomínio, digamos assim. É uma cidade compactada. Mas, de novo, essa imagem é um pouco confusa, porque dá a ideia de que é uma cidade menor. Não é. Tem a ver com o quê, pessoal? Tem a ver com você construir uma cidade a partir de relações de mobilidade ativa, ou seja, bicicleta e a pé. Aqui é uma comparação de qual é o grau de densidade de relação pessoal, de relação social, e quanto as pessoas andam. E aqui
Porque as pessoas andam menos e usam mais carros e veículos e a relação pessoal que eles têm com o entorno. Né? Quanto mais veículo você usa, mais morta é a cidade. Quanto menos veículo você usa, mais viva é a cidade. Né? E mais amigos tem. Mais amigos, a medida é o acquaintance, né? Que é o amigo mesmo, exatamente. Mas a medida é essa. Tipo, pessoal, marginal é a antítese de uma cidade. Isso aqui não é uma cidade. Isso aqui é mesmo lá a lagarta do Duna, pessoal. Carro, um no sentido, outro no outro. Isso aqui não tem nem a ver com seres humanos. Isso aqui é uma máquina social maluca, sem pé nem cabeça, que a gente inventou. Enfim. Mas aí você pode dar uma justificativa para a cidade compacta, que é a redução de custos. Se tem uma cidade espalhada, o custo de infraestrutura para um cidadão numa cidade americana é isso aqui. Isso aqui numa cidade compacta. Seria quase que um terço. Tá? Isso só pelo custo de infraestrutura. Mas aí você pode começar a falar também os tipos, como você planeja isso, né? A relação de compactação e a maneira, que tipo de bairro você vai projetar para poder promover essa vida ativa na cidade. Né? E aí surgem conceitos como, por exemplo, a cidade caminhável. Né? Ou seja, o que é uma cidade caminhável? É uma outra maneira de você pensar a paisagem. Tem 1000 técnicas, né? Desde a hiperpopular aí, cidade para as pessoas do Yangel, quem conhece o Yangel, mas isso é o mega popular. Tem muita gente pensando isso há muito tempo. Tá? Muito antes de Yangel, você tinha uma pessoa chamada Janet Jacobs falando a mesma coisa. Você tinha que ter um ambiente urbano vivo na escala do cidadão, do pedestre. Como é que você faz isso? Tá? Enfim, isso de saída você torna mais sustentável a cidade. Por quê, pessoal? Porque você gasta menos combustível para transportar as pessoas. Estou falando com alguém que estava aqui antes, que é, se você pega uma empresa financeira, pega um banco, pega o Itaú, e você faz uma avaliação de impacto ecológico da empresa, né? Você pega toda a pegada de carbono da empresa. Uma empresa financeira é incrivelmente limpinha, né, pessoal? Porque, afinal de contas, eles não têm fábricas, não tem queima de carvão, nada. Então, é uma empresa limpa. A partir do momento que você começa a considerar o transporte dos funcionários, muda completamente a avaliação daquela empresa. E aí o score dela, que era altíssimo, vai lá para baixo. Só que deixam isso no nível 3. Não é nível que fala, mas no escopo 3. Escopo 3. Que não é obrigatório. Exato. No balance sheet ele coloca do ladinho ali, ninguém fica sabendo. Não é direto, né? Não é o impacto direto, como se, né, da finalidade da finalidade da própria empresa. Afinal de contas, o Aí, como Itaú não é empresa. Não, e como ela vai funcionar sem as pessoas Não- chegando? não che- exatamente. Assim, se é o caso. Então, mas é justamente aí, né? Qual que é o modelo de trabalho que uma empresa financeira vai adotar? Se a gente entender que trabalho é sinônimo de presença, aí a gente está com um problema. Se a gente entender que trabalho, no caso de trabalho intelectual de um colaborador de uma empresa financeira, é pensar na frente de um computador, onde é que essa pessoa está? Pouco importa? Aí você tem um modelo completamente diferente. Enfim, a gente vai chegar nisso, tá? E aí, pessoal, a minha contribuição aí, a teoria urbana, e eu como arquiteto ainda proponho, é a cidade distribuída. O que é cidade distribuída? É uma cidade que não tem centro. Para quem não conhece, esse léxico aqui é sistemas centralizados, descentralizados e distribuídos. O que é isso? Sistemas centralizados, pessoal, as mesmas bolinhas nos 3 diagramas, elas estão só conectadas de maneira diferente. Se eu conecto todas elas com um centro, tem um sistema centralizado. Se eu conecto elas em blocos regionais, esses blocos, por sua vez, com um centro, descentralizado. Se você conecta quem está à volta, por perto, sistema distribuído. Não tem centro aqui, pessoal. Nesses 2 tem centro. Aqui não tem centro. Então, ainda hoje, pessoal, você fala com qualquer urbanista, ele fala, o centro urbano é o lugar mais importante da cidade. Aí você olha para a cidade de São Paulo e você vê o centro abandonado. Você fala, ué, mas como é que é isso? Aí você vê o jeito que é planejado o sistema de metrô em São Paulo, você vai ver isso aqui. Não é bem isso. Agora, se você vê as ruas de São Paulo, qualquer cidade, você vê isso. Você fala, pessoal, aqui não tem um único modelo em andamento, mas a gente tem uma tendência a sistemas distribuídos. Qual que é a pegadinha no sistema distribuído? Que se você resolve, de fato, no bairro, tudo que você precisa numa cidade, por que é que você vai ter centros numa cidade? Se você resolve tudo no bairro, por que é que você vai obrigar um funcionário do Itaú a atravessar a cidade para chegar em algum lugar? Ou o funcionário do Bradesco e até a Cidade de Deus em Osasco, todo dia, não importa onde o cara mora. Por que você vai fazer isso? Qual é o sentido? Mas não é só no sistema financeiro, pessoal, em qualquer área de trabalho em que a presença não seja algo fundamental. Então, é um modelo urbanístico, pessoal, que tem a ver com uma evolução histórica, que eu trabalho nisso há muito tempo, pessoal, e de repente eu descubro um arquiteto urbanista pensando sobre isso muito antes de mim, que é o Cedric Price, que ele apresenta a cidade sendo vista como um ovo. Não sei quem já viu isso aqui, é super divertido. Conhece essa, Fernando? Não. Super divertido. Ovo cozido, ovo frito e ovo mexido. O que é ovo cozido? Pensa a cidade antiga, pessoal, né? Aquelas cidades antigas, cidades muradas, né?
um enclave territorial. Tudo que está dentro do muro é cidade. E fora é o campo, lugar de perdição e violência, né? É lugar que a Chapeuzinho Vermelho tem medo de andar fora do muro, né? É aquele imaginário que está na gente, inclusive nas histórias de carochinha, né? Pessoal, a gema é o centro mesmo, onde está a igreja, onde está o palácio, onde está o poder ali. A clara é onde está o povão ali de dentro da cidade. Legal. E o que é a casca? A casca é o muro. De repente, pessoal, a partir da Revolução Industrial, a gente começa a ter uma cidade ovo frito. Não tem mais muro, pessoal. Né? Coisa mais fundamental que mudou na nossa cabeça nos últimos 200 anos é a cidade é uma nuvem, não é um lugar, é uma nuvem espalhada. Tipo um ovo, né? Bem espalhadão, assim, né? Ainda continua tendo o centro, onde tem as coisas importantes, distrito financeiro, coisa religiosa, educação, saúde, as infraestruturas mais poderosas e importantes da cidade, estão lá na gema do ovo. E na periferia você tem o povão, a galera. Pessoal, a gente já não tem isso em São Paulo desse jeito, pelo menos há 50 anos. Só que no imaginário do pensamento territorial, a gente continua pensando assim. O que a gente tem? E fica cada vez mais forte isso. A gente tem ovo mexido, pessoal. Se você mexe bem o ovo, imagina um omelete, pessoal, omelete mais ainda, né? Onde é que está a gema, onde é que está a clara? Mas o ovo mexido é melhor, porque sabe aquele ovo mexido bem seco, que a galera, que é o mais ruim, né? Mas enfim, mas é o destino de um ovo que fica muito tempo na frigideira. Vira um pulverizado, né? Aí o cara joga no prato, onde está a cidade? Está em cima da mesa, né? Está espalhado ali. E pode parecer algo estranho, mas essa forma urbana tem sido pensada já há um bom tempo, pelo menos há 20 anos. Isso aqui é um trabalho pioneiro do Nestor Goulart, que foi diretor da FAO, enfim, que ele propõe essa nova forma urbana que ele chama de urbanização dispersa. Então ele fala da macrometrópole paulista, quem não está reconhecendo a imagem, apesar de óbvia, não brincadeira. Região metropolitana de São Paulo, Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba. Nesse quadrilátero aqui moram 36 milhões de pessoas. Na região metropolitana, a gente está falando de 20, 25 mil, depende de como você calcula. No município de São Paulo, que é uma cruzetinha aqui no meio, a gente está aqui mais ou menos, aqui tem 17 milhões. Na soma tem tudo isso. Repara, pessoal, está na cara que roxo é cidade e verdinho é mato, né? Se você anda de carro aqui, pessoal, quem já tem esse hábito de andar, você passa de cidade para mato, para cidade, para mato, para cidade, para mato o tempo inteiro. Você vai, por exemplo, para Morumbi, que é aqui mais ou menos, você olha da janela do apartamento do seu amigo rico, você vê uma favela ali embaixo e um monte de mato ali adiante. Pessoal, não tem mais centro, não tem mais periferia, a gente já está na cidade distribuída, que é uma cidade em rede, completamente reticular. Então, quem se interessar, tem toda uma teoria sobre isso, esse é o meu trabalho acadêmico mais constante aí, mas não vamos decifrar essa sopa de letrinha agora, mas são modelos urbanos em sucessão, né? São 4 modelos urbanos que estão em evolução histórica. A cidade compacta já tende a ser sustentável. O que eu defendo aí é que a gente tem que ir para a cidade distribuída, que é essa cidade em rede, que funciona com infraestrutura em rede. Quando a gente falava sobre isso, né, eu trabalho com a Fernanda aqui, sobre esse assunto pelo menos uns 8 anos, né? Quando a gente falava sobre isso, quando a gente trabalhou com o NEFT, Núcleo de Estudos do Futuro do Trabalho, que era uma equipe muito maior, pré-pandemia, a gente falava sobre trabalho remoto, especialmente na cultura organizacional das empresas. O que a gente escutava? É impossível? Como assim? E se o cara estiver em casa trabalhando de cueca? Coisa de americano. Coisa de americano. Aí a gente falava, bom, mas vai acontecer, por que você quer o cara na tua frente? Ah, aí vinha aqueles ditames de liderança bem desinformado, né? O olho do dono engorda a criação. Como rapport. O rapport, né? Eu tenho que ver se o cara tá bem, né? O tempo inteiro. Aí sempre o espaço de trabalho, as pessoas fechadas em cubículos, mal se falavam, encontravam na hora do almoço para fazer umas fofocas legais, importantes, gerava uma certa cola social ali, mas integração de fato estava longe de acontecer. O que acontece, pessoal? A gente já vai chegar nisso. Acontece a pandemia, mas antes disso, Fê, talvez você queira falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Falando sobre, né, como que esse tema se junta com o trabalho, com a sustentabilidade das cidades, né? Aqui a gente tem a ODS 11, que, né, uma das 17 ODS, a 11, que fala exatamente sobre as cidades inclusivas e sustentáveis. E o que isso promove, né? Não, deixa eu levantar, estou torta. E o que isso promove, então, na cidade? Então, promove não, né? Visa promover, né, nessa ODS. Então, a residência, né, casas, o transporte sustentável, um planejamento participatório, a cultura, né, sendo fomentada de uma forma assim, mais homogênea,
redução de desastres e risco, né? Porque aí, entendeu? Tá todo mundo coletivamente pensando e entendendo a cidade, a qualidade do ar e o desperdício, né? Por conta da mobilidade principalmente, os espaços públicos, o uso dos espaços públicos, né? O planejamento entre a cidade e o rural, né? Tem também que, cara, você fala da cidade e do agro, como é que é? Sim. A relação da cidade e o campo rural, a ausência de uma fronteira entre os dois, né? A gente já pode falar sobre isso. Né? E o clima, né? A mudança do clima que está relacionado à qualidade do ar, por conta principalmente da mobilidade, né? Dos carros. E, enfim, o suporte sustentável para as edificações. Então, tudo isso a gente consegue, a gente, né, busca para ter cidades inclusivas sustentáveis. E aí, quais desses principais são impactados pela flexibilidade do trabalho, né, dessa mobilidade do trabalho? Principalmente o meio de transporte, só quem precisa ir presencialmente vai usar. Então, a gente tem, né, uma tendência de fazer mais sentido, a qualidade do ar, consequentemente, por causa dessa mobilidade, e o planejamento rural e urbano, que se a pessoa não precisa estar na cidade, muda a demografia, né? Se ela não precisa estar no trabalho todos os dias, ela pode morar, de repente, como aconteceu na pandemia, em São José dos Campos. Vem para cá uma vez no mês, porque aí tem alguns encontros intencionais. Então, é um pouco disso, né? Que é essa conexão do trabalho flexível, a cidade e a sustentabilidade. E aí, pessoal, que a gente começa a pensar dessa maneira, né, a relação da distribuição territorial do trabalho, onde é que ela está, de fato, e a cidade começa a perceber que tem um monte de coisa para discutir. A própria Fernanda, não sei quando você falaria sobre isso, a Fernanda tem se dedicado a isso há um bom tempo, tem apoiado, né, nessa tentativa de entender como se apropriar dos espaços urbanos já disponíveis para trabalho flexível. Sim. E de maneira ágil, né? Quer falar do Autu? Posso falar. Então, desde 2017 eu estou desenvolvendo algumas soluções para esse trabalho flexível que eu acredito, né? Principalmente pautado no espaço nas cidades. Então, a Autu é uma ferramenta que eu mapeei mais de 2.200 lugares pela cidade, coworkings, cafés, padarias, lugares para trabalhar fora do escritório, ou para quem não tem ou para quem está na rua, né? Na época, ainda 2017, fala época, né? Mas era muito diferente a realidade. Não tinha internet em qualquer lugar, né? Não tinha Wi-Fi em todo lugar, todo café como tem hoje. Os vendedores, né, que eu tinha muita relação, né, na minha vida corporativa, muita relação com os vendedores regionalizados, eles tinham que voltar para o escritório para fazer uma proposta e depois tinham que voltar para aquele bairro porque eles tinham reunião no mesmo bairro. Então, a proposta da Autu foi identificar esses outros lugares que podem ser os seus terceiros lugares, que a gente até falou ontem, né, Caio? O terceiro lugar, que é um conceito de... Não é, você tem o primeiro lugar a casa, Obrigado. Você tem o segundo lugar, entre aspas, trabalho, e o terceiro lugar é esse lugar que você vai trabalhar também, vai fazer algumas outras coisas, que pode ser um coworking, se for, né, se você tiver essas três coisas. E aí depois desenvolvi, com base nisso, a Spacing, que daí é um sistema para dentro do espaço, né? Então, resolver essa organização dentro do espaço. Reservar mesa, reservar sala, e aí a pessoa, quando ela vai no espaço, ela está... né, já tá predisposto ali o espaço para quando ela for. Então, ela tem a mobilidade, né, a presença intencional e a mobilidade fazendo valer essa mobilidade, né? Bom, tem essa percepção também, pessoal, a transformação do espaço urbano ao longo dos últimos séculos, né? Então, no mundo do setor primário e secundário, não sei se ficou claro também isso, pessoal, quando a gente falou lá dos setores, né? Isso aqui é uma progressão histórica, né? A gente começa a sociedade, digamos assim, pensando em agricultura e extrativismo e vai indo até os setores mais abstratos. Como é que a gente organizava o território? Vocês conhecem, né, pessoal? Né? A organização da cidade de Fabril. Boa parte do planejamento urbano, como a gente conhece hoje em dia, é uma extensão do chão de fábrica. Não é o contrário, não é que a fábrica está dentro da cidade. A cidade inteira é a fábrica. Você tem só os lugares especializados em produção mesmo, mas o bairro de habitação acoplado à fábrica, todo o sistema de mobilidade urbana é focado nisso. Quando a gente vai para o setor terciário, pessoal, vocês conhecem também, né? A brincadeira que eu falo é o seguinte, imagina um cara, um senhor feudal, alguém viajante do tempo, volta no tempo, pega um senhor feudal em 1300 e fala assim, olha, no futuro as cidades vão se organizar como grandes galpões, onde um monte de artesão, na verdade operário, vai ficar trabalhando o dia inteiro e produzindo. E o senhor feudal fala,
Que absurdo. Dinheiro está no campo, meu filho. Como é que alguém vai fazer isso aqui? Você tá louco. Mostra umas imagens. Você não existe. Não existia. A cidade ficou dominada por isso. Agora, imagina nessa época, você pega um dono, um industrialista, um dono de fábrica e fala para ele a seguinte coisa, olha, daqui a um século, né, século XX, o meio urbano vai ser dominado por edifíciozinhos até 15, 20, 30 andares, com lajes que você aluga para trabalho burocrático, para trabalho de escritório, sabe, mexer com papel o dia inteiro. Vão morar distantes disso. Longe disso. Vão... Esse aqui que tinha fazer a vila economizadora em volta da sua fábrica. Isso, aí isso é a própria vila, onde está a fábrica, deve estar em algum lugar. Deve estar em algum outro lugar. Mas né, que nessa época, né, o industrial, eles faziam a cidade em volta, né? Ainda tem, a gente tem, né, cidades, dormitório, que falam, né? Que é quem está lá para dormir. Imagina pensar que a pessoa vai morar do outro lado da cidade, de onde ela trabalha. Que absurdo. Lembrando, pessoal, o automóvel não foi inventado para atender a mobilidade urbana. O automóvel foi inventado como um brinquedo. Ele era usado como brinquedo para playboy passear. Isso final do século XIX e começo do século XX. Na disponibilidade do automóvel, a partir do modelo T, pessoal, a partir da disponibilidade de carros relativamente baratos, e quando o carro vira produto de consumo de massa, fica possível morar longe do trabalho. E as pessoas começam a explorar esses modos de vida de maneira gradual, não é instantâneo. O subúrbio americano, que é o símbolo de uma cidade carrocêntrica, né, centralizada no carro, emerge ao longo das primeiras décadas do século XX. Depois vira diretriz urbana, vira diretriz de planejamento urbano, a gente pensa a cidade a partir do sistema viário onde vão passar esses veículos. Só que o que aparece então? Imagina o cara lá na indústria falando, no futuro vai ser isso, vai morar longe do trabalho, vai ter uns edifícios altos ali, onde as pessoas vão todo dia, pegam um elevador, sobe até o 15º andar e passa o dia inteiro trabalhando com papel. E depois de um tempo com um computador. Imagina um industrialista pensando, como? Mas tem trabalho para tanta gente para encher papel? Pessoal, 70% da economia. Perto, né, e por que ele não mora perto? Pois é. Né? Aí já entra na especulação imobiliária, né? Que por isso também, né? Tudo começou no centro, né? Da cidade, né? Para trabalhar e ter casas, só que também ali mansões. Opa, perdão. Já... Não, só estava mostrando. Que você está falando, a expansão urbana, né, Fê? Isso, a expansão urbana que parte do centro, que é o encontrinho, né? Grande, assim, dos dois rios, né? Então a gente é nesse grau estamos aqui, ó. Primitivo, né? A gente fez em volta do rio Tietê e Pinheiros e a gente começou a criar ali. Só que aí surgiu uma coisa que é a especulação imobiliária. Então não dava mais para... Começou a surgir vários prédios, não dava mais para... Começou a ficar caro. Só que tinha dinheiro, podia morar perto. Aí vai expandindo. Essa famosa expansão desordenada da cidade, né? Quando... a expansão da cidade não é feita no sentido do bem-estar social, de uma boa relação na sociedade com a natureza, mas a expansão urbana é feita a partir de uma oportunização de negócios. E aí a oportunização de negócio acontece do que acontece, pessoal. Não tem muita motivação. É do tipo alguém vender água num bairro porque está com cheio de coliformes fecais no subsolo. É um puta negócio vender água lá. Você falou, é algo estranho esse negócio, mas enfim. E aí aqui esse mapa aqui da cidade de São Paulo, né, com os seus limites, né, não que é o que o Caio mostrou, mas que tem os rios ali. Então, olha para onde cresceu a cidade. Ela foi para leste e para sul, né, totalmente oposto do que, ao invés dela crescer toda em volta do rio, porque daí tomou uma outra dinâmica. Acho que essa é a imagem interessante, né? Que foi essa, exatamente. Então, os rios, o encontro dos rios estão ali, né? Pessoal, a gente está aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Isso, O centro de São Paulo é aqui. Então, isso aqui, ainda em 2014, se não me engano que é esse mapa, é a distribuição dos empregos formais na cidade de São Paulo. Foi 1922 o primeiro prédio, tá? Então, a gente está, 100 anos depois, seguem os trabalhos no mesmo lugar. E a cidade crescendo para o lado do outro. E crescendo por onde as pessoas moram, que é o totalmente oposto de onde as pessoas trabalham. Então, imagina, né? A próxima imagem vai deixar claro a loucura desse modelo. Né? A galera morando aqui e vindo para cá. Todo dia. E é chamado movimento pendular, pessoal. Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. É um pêndulo, vai e volta. O nome técnico é movimento pendular. E aí esse dado de 2018 que fala que a pessoa gastava, né, 2 horas do seu dia em média, a gente sabe que tem muito mais, 2 horas em média para ir e voltar do trabalho. Né? E aí 60% das empresas nunca demonstraram preocupação com o tempo de deslocamento. Né? A gente teve uma iniciativa nesse mesmo ano de índice de mobilidade corporativa.
Caio, até com aquela Daniela, com a Daniela, que era do... Depois você fez um trabalho com ela, eu não lembro sobre o nome dela. Eles não conseguiram fazer o índice. E olha, com o apoio de grandes empresas, assim, apoiando para fazer com outras, né? Porque eles não queriam abrir essa caixa de Pandora. Qual que é a quilometragem gasta e o tempo de deslocamento desses funcionários? Fora o desdobramento disso, né? Como que essa pessoa chega? Né? Com que clima, qual o bem-estar disso? E aí desdobra em várias coisas. E aí, pessoal, tem uma transformação do espaço de trabalho dentro. A gente está falando da cidade, agora dentro do espaço de trabalho, né? E tem muito a ver com o espaço que a gente está aqui dentro. Sim. Fê, vai completando. E aí o escritório, então, ele passa a ser, né, como o Caio mostrou ali, na parte, né, quando a gente tem um trabalho mais intelectual, mental, que não depende do espaço físico de alguma coisa física, para executar o trabalho, ele passa a poder ser em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então a gente tem coworking, que é uma das coisas, que é como eu mapeei na Auto, né? Então tem coworking, tem os escritórios compartilhados, que a diferença é que são empresas inteiras compartilhando espaços, cafés, padarias, boxes, né? Que a gente teve o box office, que infelizmente não existe mais, mas que eram os escritórios independentes que eles botavam no shopping, botavam em alguns lugares diferentes. Bibliotecas, espaços culturais, mercados, né? Tem um mercado em Pinheiros, o Quitanda, que ele fez o mezanino dele, um coworking. Então, você vai no mercado e trabalha lá, sabe? Então, tem vários lugares. E aqui, né, mostrando, eram as telas da Autu, mostrando aqui. Então, por exemplo, a gente... Zona Leste, né? Que é um lugar que ninguém pensa, vou trabalhar porque lá tem um centro. Agora até tem, né? O eixo Diamantina lá, que eles estão querendo desenvolver no bairro isso. Mas se não tem os escritórios para eu ir, eu posso ir em vários outros lugares e ficar ali na Zona Leste. E por aí vai nos outros espaços, né? Que eu usava ainda Pinheiros e Vila Madalena, porque não tinha em 2018, 2019, não tinha prédios corporativos lá, como tem hoje, né? Uhum. Com o Largo da Batata e a própria Vila Madalena, que agora está tendo prédio corporativo. Pessoal, a pressão por essa transformação do espaço de trabalho já vinha acontecendo antes da pandemia. Mas com a pandemia, o que acontece? Uma coisa que a gente tem falado, que aconteceu. Vocês devem lembrar, pessoal, todo mundo passou por isso. Sexta-feira, acho que era dia 13, inclusive sexta-feira 13 de março de 2020, a galera assustada indo embora para casa no final do dia, fim de semana, as pessoas se tocam de que elas precisam trabalhar remotamente. Segunda-feira, dia 16, todo mundo trabalha em casa, e aquilo que parecia impossível, a gente falou mais cedo, não, trabalhar em casa é impossível, não tem como, todo mundo trabalhando remotamente. Então, a gente brincou, né, isso aqui é um discurso que a gente já veio fazendo há um tempo. O gênio está fora da lâmpada. Ou seja, de repente ficou claro que dá sim para trabalhar remotamente. Não só dá, como o índice de produtividade é muito maior. Vou dar só um exemplo, pessoal. O meu métier de trabalho mais comum é trabalhar com grandes coletivos em colaboração. Trabalho com política pública, né, projeto grande, 100, 200 pessoas interagindo numa sala como essa. Aqui, para mim, é pouca gente. Ótimo que você esteja aqui, obrigado, mas é pouca gente. Agora, imagina como eu faço isso online. De repente, durante a pandemia, eu fiz um trabalho colaborativo para o governo que a gente envolveu mais de 1.000 pessoas em encontros online. Todo mundo estava disponível para descobrir como fazer. Como não tinha opção, as pessoas se disponibilizaram para descobrir. Nessa descoberta, descobriram que a coisa era boa, funcionava muito bem. E descobriram outra coisa, que podiam ficar perto da família, que podia, de repente, ver o filho comendo e brincando. Surge uma dinâmica cotidiana de trabalho, em que trabalho e vida pessoal estavam misturadas, para 1.000 problemas que surgem aí, para você não parar de trabalhar nunca. Por outro lado, de repente você participava da sua vida doméstica de um jeito que você nunca imaginou participar. De repente percebe-se qualidade de vida. O cara fala, pô, você está trabalhando remoto já faz 6 meses, talvez eu possa ir para outro lugar. Então tinha uma imagem romântica, pessoal, que já se falava já há décadas, tá? Agora, vocês acham legal, pessoal, aquelas frases, estou sendo irônico, tá? Aquelas frases que começam com, agora com a internet. Então, mas era verdade. Agora com a internet, você pode trabalhar onde você quiser. E tinha essa imagem romântica do carinha moderninho, programador, talvez morando, sabe-se lá onde. Né? O cara codando, programando. Barcelona, ou então na beira do Pacífico, em Bali, sei lá. Sonho dourado. De repente, na pandemia, isso se tornou absolutamente palpável. E a galera começou a abandonar os grandes centros urbanos ou começar a viver uma vida nômade. Que vida é essa? A gente ainda não tem padrão para entender ela. Não tem padrão. Mas, de repente, pessoal... É o alcance, né, também territorial das empresas contratarem. Né? Exato. Então, contratou no Amapá, contratou não sei o quê, e aí... Perfeito. Quando volta também teve uma questão.
Ou seja, tem um estímulo aí. A pandemia foi uma coisa horrível, pessoal, tá? Não foi boa, mas tem um aspecto interessante da pandemia que ela forçou a gente a experimentar outras modalidades de interação socioespacial, sociedade e espaço. Então, aonde a gente trabalha, de que jeito trabalha, com quem que a gente trabalha, quando encontra, quando precisa encontrar, não precisa encontrar. A gente começou a questionar isso aí. Ou seja, coisas que eram meio óbvias, dadas, que a gente vai explicar daqui a pouco, elas começam a ficar em questão, não é? Então, e também o espaço de trabalho, pessoal, porque os coworkings continuavam lá. E, interessantemente, os coworkers levaram uma porrada violenta da pandemia, mas não morreram instantaneamente. Foi uma coisa... Eu percebo muito mais que hoje em dia os coworkings que estão, as iniciativas de coworking, que estão meio combalidas, estão descobrindo um novo modelo, né? Não estão à beira da morte necessariamente. Sim, um outro modelo. Mudou o perfil de uso, né? Aí empresas até fortaleceu, eu acho, os coworkings que conseguiram se sustentar, né, nesse tempo, fortaleceu, porque agora as empresas estão indo para lá com mais gente, né? Não é só o autônomo, então... E dentro das empresas está transformando os espaços em como coworkings também, pelo fluxo das pessoas e como pelo tipo de espaço também, né? Mais diverso, né? Vários tipos de trabalho e não só todo mundo de mesão. Exato, todo mundo junto, todo dia, indo para o trabalho. Porque também tem isso, pessoal... Na mesma hora, né? Horário 9 to 5 ali, o padrãozão, de repente não é mais assim, mesmo. De verdade, né? Agora, pessoal, isso não é novidade também, é que a gente... Tudo que está acontecendo de maneira concreta na sociedade, pessoal, demora um tempo para chegar no imaginário. Sabe os Três Patetas, pessoal? Quando o Mo levava uma martelada na cabeça, ficava parado, de repente, meia hora depois, ai! Ele sentia a dor meia hora depois. É meio assim a sociedade. Acontece uma coisa, as pessoas ficam meio confusas, de repente, está acontecendo isso. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei do movimento pendular, pessoal? Isso aqui é o que orienta planejamento de mobilidade urbana até hoje. E eu sei porque eu trabalho com o metrô, pessoal, a Companhia de Metrô de São Paulo. Tá? Até hoje é o que orienta eles. O jeito que eles fazem a pesquisa OD, já diz tudo, só o nome da pesquisa. Pesquisa origem e destino. Eles querem saber de onde a pessoa sai e para onde ela está indo. Eles imaginam que é um lugar e outro lugar, ponto. Casa, trabalho ou algo assim. Pode ser, se o cara é estudante, é casa, escola e volta. Né? O que aconteceu, pessoal? A cada 10 anos é feita a pesquisa OD pelo metrô, desde 67. O metrô foi inaugurado para fazer a pesquisa OD em 67. Daí que virou uma empresa de transporte depois, tá? A cada 10 anos, sempre no 7 do ano, então, de 67, 77, 87. Bom, em 97, pessoal, 27 anos atrás? É isso? 27 anos atrás, não é isso? 27 anos atrás, eles já tinham diagnosticado isso aqui. Que o movimento pendular simples tinha acabado e que a mobilidade urbana era uma coisa mais complexa. Era casa de trabalho? Era, mas é casa de trabalho, estudo, compras, entretenimento, X, pessoal. Então a pessoa não saía da casa para o trabalho e depois voltava. Ela ia fazer um grande percurso maluco pela cidade até, de fato, voltar para casa. É impressionante. Inclusive, parte do nosso workshop aqui vai ter a ver com isso aqui. Visualizar na vida de vocês como isso aqui acontece. Porque não é trivial. Isso aqui não é óbvio, tá? Agora, o metrô descobriu isso na pesquisa deles, pessoal, em 97, 27 anos atrás. Até hoje. Acabei de fazer um trabalho com o metrô ano passado. É assim que eles pensam. Não é muito louco, pessoal? É muito doido. Mas, enfim. O que eles fizeram com isso? Então, o que eles fizeram com isso? Muito pouco. O que eles sacaram, principalmente, é que eles poderiam fazer alguma coisa fora da cruz. Sabe a cruz, pessoal? Linha norte-sul, leste-oeste e umas diagonais. Não, pode fazer uma malha. Lembra um sistema distribuído, pessoal, que não tem centro? Eles sacaram que eles podiam abrir um pouco. Mas não abriram tanto ainda. Eles não sacaram que dá para ser outra coisa, mas isso aí é outro assunto que eu não vou fazer consultoria para o metrô hoje aqui. Mas aí, pessoal, a gente começa a descobrir que tem formas de presença, formas de estar presente, né? Então, vamos fazer uma recapitulação, pessoal, falar do óbvio que vocês já sabem disso, que estão vivendo, todo mundo está vivendo isso. Pré-pandemia, pessoal, trabalho presencial, era um padrão, certo? Trabalhar era estar presente. Tanto que você ia para o trabalho, se você não estivesse no trabalho, você não estava trabalhando. Não estava trabalhando, estou em casa, fazendo outra coisa. Se você levasse trabalho para casa, lembra disso? Temos até doente, parou de trabalhar. Ficou doente, parou de trabalhar. Você está em casa. Hoje está doente, a pessoa ainda está trabalhando. Não tem nem declaro porque está com medo do impacto que a doença vai ter na performance dela. Então era o default, pessoal, era o standard. E o trabalho remoto? Se acontecia, que era raríssimo, era uma exceção, uma eventualidade. Você precisa muito ir embora? Tá bom, então você vai, mas você vai trabalhar em casa. Olá, hein? Estou de olho em você. Você que está indo embora bem nessa hora, né? Não, tudo certo. Na pandemia, pessoal, o que aconteceu? O trabalho presencial não existe. Estava vetado o trabalho presencial, a não ser as ocupações essenciais
ou que exigisse presencialidade. E todo mundo falava na época, pô, mas é uma injustiça, porque 90% da população brasileira trabalha presencialmente. Aí, de repente, você viu a cidade parada. Parada. Aí você falou, ué, não era presencial o trabalho? Todo mundo? Era uma exceção quem trabalhava, quem poderia trabalhar remoto, que quem trabalha intelectualmente. De repente, as pessoas se tocam de fato que a gente está no setor terciário indo para o quaternário. Porque muita gente pôde trabalhar de casa. Não foi pouca gente. O estudo estatístico que indica exatamente a quantidade não está claro, mas houve de fato. Então, de repente, pessoal, virou padrão, mas também era um desafio, e a gente foi descobrindo novas formas organizacionais. Daqui a pouco eu vou contar alguns casos, tá? A Fê também tem casos que eu sei. E na pós-pandemia, pessoal? Passou a pandemia, poder voltar presencial, certo? De repente, o que era óbvio virou desafio. Como que eu trabalho presencial? O que eu vou fazer no trabalho presencial? Mas precisa mesmo, chefe, eu ir para aí? E aí tem novas formas de presença. E especialmente a gente começa a escutar isso do colaborador. Tipo, precisa mesmo que eu vá aí? Vai valer a pena? Para que eu vou? Porque, na verdade, a produtividade não está em jogo nessa hora. A produtividade não é mais uma questão da presença. É outra coisa. E aí o trabalho remoto voltou. Você continua sendo padrão, é um diferencial. E outra, tem gente que encara como parte do pacote de benefício. Trabalho remoto? Então eu topo. Muita gente. É tipo, determinante na escolha de um trabalho. Sim. Nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno, não sei se vocês ouviram falar, pessoal, foi a grande renúncia, a grande autodemissão, né? The Great Resignation, né? O cara ia lá e falava assim, ó, acabou a pandemia, tem que voltar para cá. Então, chefe, valeu. Autodemissões em grande quantidade, né? Pessoal, isso tem a ver também com o desaparecimento da classe média americana, mas esse é outro assunto, tá? Outra coisa que aconteceu, pessoal, a gente já falou sobre isso, né? Outros tipos de espaço. E aí acho que é legal falar rapidamente desse modelo que a gente vai usar em seguida. Tem esses 4 tipos de espaço, pessoal. Eu tenho trabalhado com esse conceito já faz uns 15 anos, ao tentar encontrar presença das pessoas, onde elas estão. Lembrando, pessoal, tem algo... Faz sentido, né? Exato. Quando a gente distingue entre trabalho presencial e remoto, o que eu não estou declarando aqui é que não existe trabalho remoto na verdade, pessoal. Só existe trabalho presencial. Mas como assim, cara? Porque você sempre está em algum lugar. Onde você está? A não ser que você vire fantasminha e comece, sei lá, se enterra no chão e projeta suas ideias. Não, você está em algum lugar. Você precisa de algum equipamento à sua volta. É em casa? Que mesa? Que cadeira? Que lugar? Que iluminação? Você vai ter que comer. Você vai até onde comer? Você vai preparar toda a sua comida em casa, como na pandemia, ou você vai dar um pulinho no café? Você vai no café, o que tem à sua volta, aquele meio urbano? O que tem à sua volta? Então é sempre presencial. Mas quando você entende que o trabalho pode ser remoto, essa presencialidade também muda. Ou seja, é bom saber que isso aqui, pessoal, foi pensado para o trabalho presencial, mas continua funcionando para o remoto. Pessoal, quando você quer colaborar, o que é colaborar? Quando você quer trabalhar com pessoas num regime de experimentação, de criação de coisas novas. Labor, no sentido laboratório, né? Laborear, né? Laboral, trabalhando, mas no sentido laboratório. Que também tem o operar. Operar é trabalhar que nem operário trabalha em fábrica. Fazendo coisas previsíveis, repetitivas, mecânicas. Cada vez menos, pessoal. Lembra? Tudo que pode ser automatizado será? Operariado vai ser automatizado. Então, imagina, mas quanto da população? Pessoal, em 10 anos, 50% da população. Se alguém aqui duvidar, pessoal, eu dou exemplos contundentes dessa transição já está acontecendo. A criação de uma sociedade do pensamento. E não é bonito, tá, pessoal? Os exemplos que eu vou dar são horríveis, mas verdadeiros, já está acontecendo. Onde vai acontecer? E aí o que eu falava na época, pessoal, isso já há 15 anos. Você tem um espaço de café, o que é o café? Espaço de encontros eventuais, tipo o café parisiense. Não é planejado, não sei quem está lá, pode ser que eu encontre alguém, pode ser que eu não encontre, mas eu vejo o burburinho ambiental ali à minha volta. Tem o espaço do bazar, pessoal. O que é o bazar? O bazar é o arquétipo de um mercado público, né? O bazar árabe, né? Lugar de encontro, onde tem muita matéria sendo exposta, é um espaço de encontro direcionado, onde eu exponho coisas, tem um certo ordenamento aqui, é um espaço de fluxo. Tá? Já vou dar exemplos em empresas, tá? Aí tem o espaço da biblioteca. Que biblioteca? Espaço de concentração, individual ou em grupo. É mais silencioso, não é burburinho, não é bagunça e fluxo, é calma e atenção, tá? Sozinho ou em grupo. Mas é um trabalho coordenado. E aí você tem um trabalho em ateliê. O que é o ateliê do artista, pessoal? É uma pessoa, é um espaço de controle dela, é o meu nichozinho, o meu espaço, onde eu estico a mão sem nem olhar, já sei que eu vou pegar. Sabe assim? Quando você está em casa, hoje em dia. Então, a gente achava, pessoal, que todo o trabalho era assim.
Isso é coisa de artista, cara. Não, o cara no cubículo dele, no cubículo administrativo burocrático, ele colonizava o espaço dele, ele sabia exatamente onde estava o quê. Ele ia e voltava para aquele lugar todo dia. Legal, pessoal. Esses 4 tipos de espaços precisam existir e precisam ter um equilíbrio entre eles. Como é que eles funcionam? Eles têm uma relação entre uso coletivo, uso individual, uso não planejado, você tem que marcar aquilo, né? E uso planejado. Como funciona? A biblioteca pode ser coletiva, pode ser individual, mas é uso planejado. Tá? O café pode ser coletivo, pode ser individual, é não planejado, é espontâneo. O que aconteceu, aconteceu. O ateliê, pessoal, é individual, pode ser não planejado e pode ser planejado. E o bazar é a mesma coisa para o coletivo, pode ser planejado ou não planejado. O que é importante entender isso, pessoal? Esses carinhas todos aí, você vai encontrar os espaços de trabalho contemporâneos. Aí vocês vão me conhecer, né? Showroom, pessoal, de empresa, nada mais é do que o bazar não planejado. Está lá exposto. Quem aparecer, a gente mostra o material. Né? Área de visitantes em eventos é uma coisa mais planejada. Tem horário, tem formato, etc. Né? Essas cabines, por exemplo, como é que chama? O office, box office, né? Box office. É um espaço mais próximo do ateliê, mas pode ser planejado ou não planejado. Sabe os war rooms, pessoal, que está na moda, é isso? Espaço de trabalho. Brainstorm, parede coberta com post-it. Basicamente, é um espaço da biblioteca. Reuniões emergentes que aparecem do nada. Bom, pessoal, o próprio café intencionalmente é planejado. Se vocês andarem aqui, pessoal, no States, vocês vão encontrar esses espaços todos aqui. Com o trabalho remoto, trabalho flexível, pessoal, mais importante, a sacada é a seguinte. Os 4 espaços têm que existir, só que eles não precisam estar no mesmo lugar. Esse é o pulo do gato. Então, se antes eu ia planejar, e eu cheguei a operando empresas, apoiando empresas, dislexia pegou pesado, apoiando empresas para construir isso aqui nas sedes delas, na sede. Tudo tinha que ter lá. A mesma empresa, pessoal, não posso citar o nome dela, tá? E isso a gente chegou ainda, né, cara? Não. Nem quem está forçando o trabalho presencial não tem essa diversidade de tipos de trabalho no escritório. E muitas vezes, pessoal, e aí a gente tem uma outra doença, pessoal, que se é para ter esse espaço aqui, tem que ser que nem do Google. Sabe, do Google? Tudo bonitinho, exagerado, com coisa, é um sofá com forma de barco, é uma biblioteca, mas parece a biblioteca do Harry Potter, pessoal. Tudo decoradinho, lindo, maravilhoso, custo altíssimo, ou então as salas de inovação, pessoal, dá vontade de tacar fogo naquilo, entrar com lança-chamas. O que é uma sala de inovação? É uma sala com uma parede, com decalque, com dizeres, aqui é tudo, é maravilhoso e lindo, nós sabemos inovar, não sabia que era impossível, falar e fez, sabe esses ditames assim? E aí você tenta colar um post-it na parede e não fica. Aí a mesa, pessoal, desculpa, a mesa é pesada pra cacete, a gente não consegue mover ela rápido, aí a cadeira não é adequada, a iluminação... Puff de gota. Pra mim não é? E pra que tem aquilo? É tudo muito mais simples. O trabalho da Fernanda é planejar esse tipo de espaço. Como ele é, de que jeito ele é, qual é o mobiliário, qual é o esquema, qual é a iluminação, porque tem uma inflação desses espaços todos que não é necessário. Sim. E o pior, enfiar tudo no mesmo lugar. A arquitetura vernacular está para isso, né? Para dizer que não precisa gastar muito. Não precisa tanto. Não precisa tanto, né? Enfim, pessoal, estamos chegando no final aqui. Só para dar casos e exemplos, pessoal, rapidamente casos e exemplos aqui do que está acontecendo, né? Então, eu vou citar 3 empresas, pessoal, mas eu não posso citar nomes, porque a gente assina NDA quando faz consultoria, então dá treta. Uma empresa da área aérea, pessoal, tenho escutado notícia, a seguinte coisa, quase todas as empresas aéreas dão benefício viagem para os seus colaboradores. E o que a gente está escutando falar por aí? A explosão de uma nova geração nômade. Uma nômade, não tem lugar onde morar. Não tem lugar fixo para morar. Está explorando tudo que é possível. E aí que faz uns acordos meio debaixo da gaveta, assim, junto com o chefe, para aparecer de vez em quando no escritório, para dar dica, estou vivo, tá? Não morri, eu existo, estou aqui, estou entregando tudo certinho, está tudo certinho, está tudo certinho. Chefe, não vou poder vir no encontro presencial do mês que vem. Você fala, tá, filho, tá. Aparece de vez em quando e passa na frente da sala do chefe, dando tchauzinho, sabe? Só para lembrar que você existe, quanto você engordou, emagreceu, sabe? Só para saber que você está lá. Ou seja, está emergindo esse comportamento. E quando tem um diferencial na empresa, que é o benefício viagem, a galera está pirando. Pirando no bom sentido ou no mau sentido, sei lá, não sei nem avaliar. Mas um certo nomadismo está acontecendo. Uma empresa industrial com a qual eu trabalhei, pessoal, aconteceu um fenômeno interessante. Durante a pandemia,
é uma empresa do interior de São Paulo, numa localidade remota, digamos assim. E eles trabalham com alta tecnologia nessa empresa. Então, para trazer o colaborador de alta qualificação, tinha que dar um puta pacote de benefícios para o cara. Eu vou me mudar para o fim do mundo? Tem que ter escola para a família, para os meus filhos, tem que ter emprego para minha mulher ou para o meu marido, tem que ter carro, tem que ter casa. E o pessoal, ok, que mais você quer? Tá, pode, e vem para cá. E o cara mudava para lá. Quando aparece o trabalho remoto, eles arriscam começar a contratar gente que não morava lá e nem mudaria para lá. Só para ver o que acontecia, só para ver o que dava. E foram trabalhando, e os caras foram desempenhando bem, blá, blá, blá. Acabou a pandemia. O que eles falaram? Olha, a partir de agora você vai ter que mudar aqui para a cidade. Aí o pessoal falou, obrigado, não vou mais nem morto. Né? Pode esquecer. Maravilha. O que o pessoal da empresa fez? Falou, pera. Tá bom. Vamos ver o esquema, caso a caso, a gente vê o esquema. Porque o colaborador... Para saber como é que eu faço. Pois é. Na verdade, me contaram, eu não sabia, estavam tão em pânico, não sabia nem quem contratar. Eu até escutei fofocas e vão contratar outras pessoas por aí, para tentar entender isso. Mas, ou seja, a própria empresa tendo que reinventar a cultura dela para poder acolher essa multiplicidade de localidades onde as pessoas trabalham. E, por fim, as empresas de tecnologia, pessoal, não é uma, são várias, que historicamente são pioneiras nessa relação flexível com o trabalho. Então, você tem desde a década de 70 as empresas de tecnologia que tinha uma informalidade muito grande com o espaço de trabalho, tudo muito brincadeira, até se falava de um conceito chamado Office Club, clube escritório, que era o quê? Era um espaço de trabalho onde você podia trazer cachorro, sabe o que a gente ia ver na moda, liberado? Mas já se fazia isso na década de 70 em algumas empresas, né? Mesa de ping-pong, lugarzinho para descompressão, brincadeira. Era uma grande bagunça, pessoal, o espaço de trabalho que ia se ordenando de maneira orgânica ao longo do tempo. Esse pessoal hoje em dia está reaprendendo a fazer isso. E está com dificuldades para reaprender. Por quê, pessoal? Porque a gente está vendo isso aqui em quase todos os grandes grupos corporativos. Uma pressão pelo retorno ao presencial. Por quê, pessoal? Tem gente justificando, dizendo que é a volta daquele líder retentivo que fala, não, pertinho de mim, porque senão não vai dar certo. O problema é a produtividade. Produtividade não está produzindo, e não é verdade, o cara entrega pra caramba. Ou seja, o que está acontecendo de fato, pessoal? Isso aqui é subterrâneo, tá? É o típico assunto chato e eu vou engatar... Não, acho que vamos direto para o workshop, melhor. Sim. Que horas são? Já está bem adiantado. 5h30. Puta que pariu. Então vamos... Que são os arranjos financeiros corporativos, que é o quê? Quase toda grande corporação, quando aluga um espaço ou compra espaço, tem um comprometimento financeiro de décadas, que o credor está esperando lá na ponta. De repente você diz, amigo, não preciso mais, vou devolver. Hã? E não é um ou dois ou três, mas são centenas de grandes corporações que têm 1, 2, 10, 20, 30, 300 lajes devolvendo a laje, falando, não vou usar mais. Aliás, foi meu post do LinkedIn que teve mais sucesso, foi quando eu apoiei o Meta, que eles entregaram um imóvel lá em Londres e pagaram uma multa de 900 milhões, só que se eles continuassem pagando aluguel, ia ser, sei lá, 20 trilhões que eles iam pagar. Meu Deus. E aí todo mundo, nossa, pagaram 900 milhões, por que não chamou o pessoal de volta? Porque não precisava, né? Se você fizer planejamento financeiro de longo prazo, você vê que não precisa. A grande questão, pessoal, é que existe um planejamento estratégico corporativo de grande escala. E muitas vezes o cara prefere manter pagando porque ele também é co-societário na própria empresa de leasing. Ele não é só usuário do espaço, ele também está ganhando dinheiro com a própria empresa. O investidor daquele fundo. Está envolvido com ele, fala, continua trabalhando presencial agora. Então são relações simbióticas, digamos assim, ao meio de fisiológicas entre múltiplas empresas diferentes que pressionam o retorno. Estou nem criticando, pessoal, simplesmente uma pressão enorme que existe aí. O problema é que se você voltar e dar uma olhada em tudo que a gente falou a respeito de sustentabilidade, pessoal, lembra? Cidade compacta, cidade distribuída, formas flexíveis de trabalho, ambiente variado, explosão dos locais de trabalho pelo tecido urbano, e que tudo isso é conducente. Conducente? Não, que vai conduzir, conducente. Conducente a um modelo urbano sustentável, vai ter que acontecer, pessoal. Então, essas relações fisiológicas financeiras vão ter que ser revistas. Talvez desatar esse nó aqui, será fundamental para pensar uma nova forma urbana. Então, não é só uma questão técnica de como projetar o espaço, é que tipo de arranjo financeiro eu faço nas grandes corporações. Então, influenciar Banco Central, influenciar outras pessoas, faço tudo isso. É um ecossistema. Que é o nome aqui, o ecossistema do trabalho Perfeito. flexível. Vamos fazer isso, então? Vamos direto. Pessoal, como é que vocês estão? Perguntas, questões?
Como eles se relacionam? Eles se relacionam igual a gente? Né? Digitalmente também. Então, eu acho que é uma, como você falou, uma maturidade, está se maturando, porque a gente acabou do presencial, a gente foi para o digital e meio que a gente quis fazer os mesmos rituais, as mesmas rotinas, processos no digital. Não funciona. Assim como agora, né, no híbrido, as empresas ainda estão também, não, no digital, todo mundo digital. Se tiver um remoto, todo mundo tem que estar sentado no computador, mesmo que esteja todo mundo aqui junto. Também é estranho, porque a gente perde, né, de quem tá junto. Então, a gente está aprendendo como que a gente faz esse híbrido, né, dessas coisas. Um jovem, por exemplo, hoje, a solução que é dada é sim você estar um tempo com o seu líder, tipo, como um mentor. Então, você vai ficar um tempo presencial, seja no escritório, seja, sabe, ou um acompanhamento. Então, acho que a gente está descobrindo melhores formas desse híbrido, né? Porque, né, também tem, tipo, o digital, né, que é o físico digital. A gente está aprendendo a fazer uma terceira tipo de lidar, né? Uma terceira dinâmica, que não é só digital, que não é só presencial. É esse híbrido dos dois. Mas tem uma coisa que a gente pode falar de saída, dá para falar, completando ou complementando aí o que vocês estão falando, que a redescoberta desse presencial e para que ele serve é fundamental e precisa ser intencional por parte das organizações. Então não é tanto assim, olha, a bala de prata é essa, faça isso. Mas a bala de prata seria, como eu trabalho com meta design, é bem isso. Então vamos para a meta bala de prata. Você precisa se dedicar a isso. Precisa discutir esse assunto com clareza. Ou seja... A predisposição a desenvolver novos rituais, novos mas tem princípios que para levar em consideração. A presencialidade é fundamental. Por quê? Então, coisa que aconteceu na pandemia, todo mundo deve ter passado. Você conheceu a pessoa online, interagiu um ano com a pessoa, você jurava que a pessoa era um cara de 1,90 m. Você vai encontrar na frente um cara dessa altura. Ou então o contrário, gordinho, magrinho. Mas o que isso tem a ver com essa pessoa? Porque a alma da pessoa independe de se ela é... Não é, pessoal, vocês sabem disso. A atitude da pessoa frente à vida diz muito sobre ela. Vou dar só um exemplo. Tinha um cara que eu interagia bastante, que era um cara que eu jurava que era um tampinha, mas ele tinha uma atitude confiante, tranquila, muito estranha, que eu não sabia de onde vinha. Mas aquela atitude, tipo, eu sou dono do lugar. Eu encontrei com o cara no pós-pandemia, o cara tinha 2 metros de altura. Sabe aquele cara que chega no lugar e todo mundo olha para ele, assim? Então ele estava tranquilão. Aí eu entendi um pouco a atitude, o jeito que ele pensa, uma coisa sutil do relacionamento com ele. Eu ajustei até a minha maneira de lidar com ele. Saquei, esse cara acha que ele é dono de tudo mesmo. Só pela postura dele, né? E tantos outros exemplos que eu posso dar aqui de refino na relação com a pessoa na hora que você encontra presencial com ela. E vice-versa. Então, o que a gente fala, pessoal? Eu trabalhei muito com educação à distância, acho que é um bom exemplo para entender o que pode ser esses novos rituais da presença. EAD, pessoal, qual que era a promessa do EAD 20 anos atrás? Vender curso pra cacete e ganhar uma grana, certo? Gastando o mínimo possível, porque você não tem professor, você não tem sala de aula, você não tem espaço. Maravilha, modelo de negócio milionário para as empresas de educação. Pessoal, você vai se mover com o EAD, você começa a perceber que tem problemas ali. E tem grandes vantagens e estranhas. Por exemplo, a nota de avaliação de egressos de EAD é sempre superior à nota dos egressos de presencial. Sabiam disso? A nota de avaliação, tipo provão, sempre acima. E aí você fala, mas como que pode? Por quê? Você está adestrando aquele cara. É um grande estímulo ao decoreba, o EAD, porque é ler e depois demonstrar que você entendeu. Ler, demonstrar que você entendeu. E no presencial? Pessoal, tudo que faz parte da vida acadêmica. É o chopão, é o tapa na orelha, é a azaração de intervalo, coisa que não tem nada a ver com o currículo, digamos assim, mas também forma a sua presença no mercado. É entender um pouco as entrelinhas da relação profissional que tem com as pessoas. Então, o desempenho formal do cara pode não ser tão alto, mas também tinha uma outra coisa, nível de empregabilidade, egressos de EAD, tremenda dificuldade de achar um emprego. Egressos do ensino presencial, facilidade, velocidade maior, etc. Tem 1000 condicionantes aí, pessoal, mas algo está sendo dito. Então, o que eu propunha para quase todos? O pessoal fez muita consultoria para grupos de educação para entender o remoto e presencial. O que eu falava? Faz os dois. Sabe o tal do híbrido? Não é nem EAD, nem presencial, é o híbrido. Faz os dois. Mas como assim? Começa o curso no presencial. Porque aí você integra a equipe, todo mundo se conhece. Sabe cachorro cheirando bunda de cachorro, pessoal? Basicamente, interação social é isso, só que a gente não cheira a bunda um do outro. A gente olha na cara, conta coisa, conta piada. Vamos tomar um café ali. Tem 1000 coisas, 1000 micro-rituais que a gente tem para criar presença e coletividade. Não é? Então faz isso, começando o curso.
Forma o grupo. Quem trabalha com colaboração e formação de equipes fala que grupa. Ele grupou. O grupo grupou, formou grupo. Legal, vai para o remoto. Faz tudo remoto, faz tudo. Faz online, faz leitura, faz Se encontrem encontro. né, de forma autônoma. Autônomo, né, faz o que quiser. faculdade. Vai ter uma avaliação intermediária do curso? Tudo presencial. Chama de volta. Faz tudo presencial na avaliação. Apresentação de projeto, volta a agrupar, conhecer novos professores para a próxima etapa. Sabe, final de semestre? Volta no presencial. Forma de novo essa integração de grupo. Rolou? Solta no remoto. E vai oscilando entre os dois. Eu acho que é a mesma dinâmica para egressos jovens, né, que você perguntou. Eu tenho feito um trabalho com o Dr. Gleb Sikorsky, que é um doutor em comportamento americano, ele é ucraniano-americano, e ele fala assim, no começo, junta mesmo, pega uma pessoa de mentora para novas pessoas, para novas entrantes, né? Tanto jovem mais ainda, né? Primeiro emprego. Pode ser que ele vai perder aquela coisa de todo mundo no escritório, se a empresa for muito híbrida, pode. Mas ele vai estar lá junto com alguma equipe, e aí faz esse movimento, sabe? De estar junto, de grupar, como o Caio falou. E depois você vai gradativamente fazendo as atividades híbridas remotas. E também é aquilo que o Caio falou, a gente sempre está presente em algum lugar. E não é porque a empresa falou todo mundo trabalha remoto, que as pessoas não podem se encontrar, né, em algum lugar. A gente está remoto em relação a outro, em relação à sede, por exemplo. Né, mas a gente pode estar presencial juntos em algum outro lugar, no coworking, no café, sabe? Então, acho que tem isso, que é essa dinâmica que a gente ainda não tem, a maioria, né? Não tem, tipo, vamos, né? Tem iniciativas na Europa né, que como eu tenho as plataformas digitais, também fico olhando para isso, de uma plataforma digital que é o co-home office, né? Então, tipo, a pessoa tem o seu home office e chama outras pessoas, a pessoa tipo, pode ir lá e trabalhar junto no home office, sabe? Então, acho que são rearranjos, né? Foi reformado
Sim, Que legal, eu Sérgio. me autodenomino hoje a arquiteta do futuro do trabalho, porque a gente está arquitetando alguma coisa de toda forma. O pensamento de arquitetura, né, a gente segue fazendo e eu acho que é super importante.